dia, paz do Senhor, paz do Senhor. Quem está feliz, diga glória a Deus. Quem está alegre, diga aleluia. Só quem está triste, diga amém. Tem ninguém triste, graças a Deus. Queridos, abra sua Bíblia, por favor. Primeiro livro das Sagradas Escrituras, livro do Gênesis, para nossa reflexão nessa noite. Capítulo de número 6, livro do Gênesis, capítulo de número 6. Enquanto você localiza, eu quero desde já agradecer ao Senhor por essa perfeita oportunidade de estarmos aqui pela primeira vez, servindo ao Senhor nesta igreja, se não me engano, a segunda vez. Quero glorificar a Deus pela vida do pastor Adonias, sua casa, toda a sua família, aos obreiros locais, que Deus seja assim engrandecido, glorificado pela vida dos mesmos. Quero glorificar ao Senhor pela vida da juventude desta igreja, na pessoa do nosso querido irmão Isaías. Deus abençoe sua vida, cumprimentando o Senhor, cumprimento também os demais líderes que o auxiliam. Deus seja engrandecido nessa noite. Trago saudação de paz do meu pastor presidente, pastor Isaac Borges, lá de Campo Formoso, ao pastor Adonias e a esta igreja. Quantos podem dizer amém? Amém. Deus abençoe a cantora Adna, Deus abençoe sua vida, seus pais. Acho que eu vi a última vez, foi lá na Lagoa do 33, se não me engano, com alegria revê-los. Deus seja assim engrandecido. Queridos, no término do culto, nós vamos estar lá com o nosso material. Dentre eles tem o nosso livro, Segredos da Arca de Noé. Você vai estar passando lá e abençoando lá na banca da misericórdia, tá bom? Jovens dizem que não tem dinheiro, mas eu estou olhando para a juventude aqui, estão todos cheios de dinheiro. Vai comprar livro e vai comprar gravatas. Hoje vocês não estão de gravata, mas na maioria usa. Então passe lá, compre o livro Segredos da Arca de Noé, compre também uma gravata e vai dar tudo certo em nome de Jesus. Eu quero ler dois textos. Eu quero ler Gênesis 6, versículo de número 13 a partir, e depois a gente vai ler Salmos 29. Quem encontrou Gênesis capítulo 6, verso 13, diga: eu vou para o céu. Quem não encontrou, diga: eu vou também. Se não achou Gênesis é porque está procurando na harpa, né, irmãos? Gênesis é fácil. Capítulo 6, só um pouquinho de retorno, por favor. Verso 13. Deus abençoe minha esposa, que me acompanha, minhas filhas. Gênesis 6, verso 13. Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. Faz para ti, faz para quem? Faz para quem? Uma arca de madeira de gofer. Farás compartimentos na arca e a betumarás por dentro e por fora com betume. E dessa maneira farás de 300 côvados o comprimento da arca, de 50 côvados a sua largura e de 30 côvados a sua altura. Farás na arca uma janela, e de um côvado acabarás em cima, e a porta da arca porás ao seu lado. Far-lhe-ás andares baixos, segundos e terceiros, porque eis que eu trago um dilúvio de águas sobre a terra, para desfazer toda a carne em que há espírito de vida debaixo dos céus. Tudo o que há na terra expiará. Verso 22 do mesmo capítulo 6, para a gente ir para Salmos. Verso 22 do capítulo 6 está escrito assim: assim fez Noé, conforme tudo que Deus lhe mandou, assim o fez. Vamos no 3, o verso 22. 1, 2, 3. Assim fez Noé, conforme tudo que Deus lhe mandou, assim o fez.
Salmo de número 29, verso de número 10. Salmo 29, para complementarmos a leitura, verso de número 10. Está escrito assim: o Senhor se assentou sobre o dilúvio, o Senhor se assenta como rei perpetuamente. Mais uma vez, o Senhor se assentou sobre o dilúvio, o Senhor se assenta como rei perpetuamente. Amém, queridos? Podeis permanecer com as suas Bíblias abertas neste texto que lemos nesta noite. Estamos diante de uma temática confrontadora. Não tem como não ser confrontadora, haja vista que para viver a transformação pelo poder do Evangelho de Cristo, temos que ser confrontados a renunciar, a deixar as nossas vontades e abraçar o propósito de Deus, que é a salvação. O apóstolo Paulo, ele ratifica esta verdade, dizendo que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. As coisas do velho homem, as coisas que operava em nós antes de aceitar a Cristo, antes de tomar a cruz e seguir o Mestre. Falar de confronto espiritual para a salvação é falar sobre renúncia, é falar sobre capacidade de ter de Deus a graça de viver em ambientes, de viver em certos lugares em que o mal reina, em que o pecado domina, e por intermédio da graça de Deus, que me transformou para um propósito, que é ser luz, que é ser sal nesta terra, fazer com que a glória de Deus resplandeça na minha vida, nas minhas ações. Quando nós abrimos a Bíblia, no primeiro livro das Sagradas Escrituras, o livro do Gênesis, estamos diante de um texto muito conhecido, e permita-me fazer um pano de fundo nesta noite, para chegarmos aonde o Espírito de Deus ministra ao meu coração uma palavra nesta noite. Este livro foi escrito pela maior liderança do Antigo Testamento, Moisés, responsável não só desse livro, mas dos 5 primeiros livros, a Torá, a Lei, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Este livro de Gênesis em especial, ele não foi escrito de forma normal, mas foi uma revelação de Deus, pois Moisés não estava presente no jardim, no Éden, quando Deus colocou o homem. Moisés não estava presente no dia que Deus pegou o pó da terra e formou o homem, mas ele, enquanto estava sendo pastor das ovelhas do seu sogro Jetro, uma revelação de Deus, ele acomete, e Deus revela a Moisés o que para os judeus é chamado de Bereshit. Bereshit, que é o livro do Gênesis, na tradução da Septuaginta, traduzindo do hebraico para o português, Bereshit significa início, começo, palavras iniciais. Então tudo que está relacionado a início, a princípio e a começo, está de forma muito intrínseca ligado ao livro do Gênesis. Início da criação, início da formação dos céus e da terra. Deus traz à existência aquilo que não existia pelo poder da sua palavra, e pelo poder da sua palavra ele vai sustentar tudo que está criando e tudo que está formando. O primeiro homicídio da humanidade está registrado no livro do Gênesis. Caim matou o seu irmão Abel. A primeira possessão demoníaca está registrado no livro do Gênesis. A primeira promessa acerca da vinda do Messias, Gênesis 3, verso 15, da semente da mulher há de nascer aquele que esmagará a cabeça da serpente.
É no livro do Gênesis que está os primeiros patriarcas antediluvianos e pós-diluvianos. É no livro do Gênesis que está os primeiros julgamentos de Deus sobre esta terra, Torre de Babel e o próprio dilúvio. É o livro do início, do princípio de todas as coisas. E Moisés, ele tinha uma maneira muito sistemática de relatar as biografias de alguns personagens. Se você abrir no capítulo 12, está a biografia do patriarca da fé, Abraão. Se você percorrer mais alguns capítulos, no capítulo 37, verso 1, estas, pois, é a geração de Jacó, sendo José de 17 anos de idade. A genealogia é entregada por Moisés, revelando a biografia do sonhador José. Mas quando nós abrimos no capítulo 6, Moisés registra a biografia de Noé. Qual a relevância, pastor? Qual a importância desse personagem para a minha vida? Ora, o próprio Ezequiel, em parte do seu livro, falando sobre a grandeza da soberania de Deus, Deus falou: se uma terra pecar contra ele, e o Senhor for destruir aquela terra, e estiver naquela terra 3 personagens, está ótimo isso, está descarregando? Estiver nessa terra pelo menos 3 personagens, entre eles o próprio Noé, o próprio Jó e o próprio Daniel, eles não pouparão a cidade, mas terão as suas vidas poupadas pela justiça praticada. Esses homens são testemunhados pelo próprio Deus. O próprio Jó, Deus disse: não viste o meu servo Jó, homem íntegro, reto, temente e desvia da aparência do mal. Esses homens que o próprio Deus dá testemunho sobre eles, são homens que têm lições extraordinárias para passar para todos nós esta noite. O capítulo 6 inicia o texto falando da corrupção do gênero humano. O pecado havia tomado o planeta Terra por causa do relacionamento que os filhos de Deus acometeram com as filhas dos homens. O texto diz que começaram a multiplicar os homens sobre a face da terra. Eles nasceram filhas, e vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si estas mulheres, as que mais lhes agradasse, e casaram-se com ela. Após o casamento, nem precisou terminar a lua de mel. No verso 3, Deus trouxe um julgamento dizendo: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele é carne, e serão seus dias 120 anos de existência. Não é da agora, não é do Congresso da UJAD de 2025, não é da agora que seu pastor, que seu líder está falando de diferença, de santidade, daqueles que pertencem a Deus, se portarem de maneira diferente. Não é da agora, é desde o Gênesis que Deus deseja que os seus filhos sejam diferentes na sua presença. O capítulo de número 4 do livro do Gênesis, versículo de número 19, vai ser acometido o primeiro ato de poligamia na humanidade, quando Lameque toma para si 2 mulheres. Uma se chama Ada, a outra se chama Zila. Este casamento, cometido a poligamia, também tem 2 filhos. Um se chama Jubal e o outro se chama Jabal. Um trabalha com gado e constrói tenda. O outro tem a capacidade de cuidar, de fabricar todo tipo de instrumento e de órgão musical. A família de Lameque é uma família talentosa, habilidosa, cheia de qualidades, cheia de qualificações. Se fosse falar de currículo, a família de Lameque batia todas as metas nas suas preparações e qualificações. Mas Deus, olhando dos altos céus,
percebe que há na família de Lameque qualidades, mas na essência a malignidade, a perversidade, a pecaminosidade, porque o próprio Lameque, no capítulo 4, verso 23, disse para suas mulheres: escutai, mulheres de Lameque, escutai o meu dito, porque acabei de matar um homem por me ferir, e um jovem por pisar no meu pé. Deus olha para a terra e diz: a terra não pode se encher com gente talentosa, com gente habilidosa, mas que na essência carrega a malignidade, a perversidade, a ausência de domínio próprio, de mansidão. É aquele tal: se você bater em mim, eu bato em você. É olho por olho, é dente por dente. Eu não levo desaforo para casa. Era a geração de Lameque. Deus diz: eu não vou deixar a terra encher com esse tipo de gente. Aí Adão torna a conhecer sua mulher Eva, e eles vão ter um filho. Quem é o filho deles? O nome dele é Sete. Sete nasce, cresce, tem um filho, e quando o filho de Sete nasce, o nome dele é Enos. E a Bíblia diz, no capítulo 4, verso 26, que quando Enos nasceu, o nome do Senhor começou a ser invocado, adorado, engrandecido, cultuado, reverenciado. Pastor, Enos cantava, não sei, só sei que o nome de Deus era invocado. Pastor, Enos pregava, eu não sei, mas só sei que o nome de Deus era invocado. Enos tocava, eu não sei, eu só sei que o nome de Deus era invocado. A Bíblia não diz quais qualificações Enos tinha, como os filhos de Lameque. Um cuidava de tenda, outro fabricava órgãos musicais, mas eles carregavam na essência o pecado, a malignidade, a perversidade. E quando Deus olha para o nascimento de Enos, a Bíblia não faz questão de falar das suas qualificações, mas a Bíblia faz questão de dizer que no nascimento de Enos algo inusitado começa a acontecer. E o que é? O nome de Deus começa a ser engrandecido sobre a terra. Eu estou pregando para uma geração que é muito encantada com os talentos. Eloquência chama atenção, voz bonita chama atenção, capacidade mental chama atenção, capacidade de tocar chama atenção. Mas eu preciso lhe dizer que nada disso chama a atenção de Deus. Deus não é atraído pela minha voz, Deus não é atraído pela minha eloquência, Deus não é atraído pela minha capacidade humana. Mas se tem uma coisa que atrai o coração de Deus para perto de mim, é quando no meu andar, no meu deitar, no meu levantar, eu consigo invocar, reverenciar, adorar, engrandecer o nome daquele que vive, daquele que reina, daquele que está presente aqui esta noite. Eu acredito que nesta noite Deus está olhando para João Dourado e está dizendo: cadê os meus Enos? Cadê os meus Enos? Será que os Enos já chegaram aqui esta noite? Cadê os Enos de Deus? Já chegaram aqui esta noite? Cadê os Enos de Deus? Já chegaram aqui esta noite? Os filhos de Deus, no capítulo de número 6, cometem o pecado da concupiscência. O pecado cometido no capítulo 4, ele vai repetir no capítulo 6, porque no capítulo 6, os filhos de Deus olham para as filhas dos homens, aparência, o rosto bonito, o talento que elas possuíam, e agora não casa mais com aqueles que pertenciam à linhagem de Sete. Vão casar com as filhas dos homens, que representa a geração de Caim. Os filhos de Deus na Bíblia tem pelo menos duas correntes para interpretar. A primeira diz que filhos de Deus são anjos, quando no próprio capítulo 1 de Jó, capítulo 2, os filhos de Deus iam
comparecer na assembleia no céu, para prestar relatório das suas obras. Ali era anjo. Mas Mateus 22, verso 30, diz que anjos não casam, não dão sem casamento. Se está tendo casamento em Gênesis 6, é da linhagem de Sete, a linhagem santa, separada, consagrada, temente a Deus. Mas eles cometem o pecado, pastor Adonias, descrito pelo apóstolo João, na primeira epístola, capítulo 2, verso 15, 16 e 17, quando João diz: não ameis o mundo, nem o que no mundo há, porque tudo que há no mundo é concupiscência da carne, é concupiscência dos olhos, é a soberba da vida, não procede de Deus, mas do mundo. Aí João termina dizendo: o mundo passa com as suas concupiscências, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Eu preciso lhe dizer que vontade de pecar passa, vontade de fumar passa, vontade de beber passa, porque é obra da carne, mas aquilo que é produzido pelo Espírito de Deus dura para sempre, dura para sempre. O texto diz que após o pecado que eles cometem, o julgamento de Deus veio sobre a terra, porque o relacionamento dos filhos de Deus com as filhas dos homens, vieram os varões valentes, os varões de fama, que houve na antiguidade. Capítulo 4, quando eles conhecem uns aos outros, nasceram os varões valentes, os varões de fama que houve na antiguidade. Perceba novamente: talento, influência, fama, estrutura, a capacidade de impor poder pelo status que eles têm. Tudo isso não chama a atenção de Deus. Deus está olhando para a terra, um monte de gente famosa, um monte de gente valente, e Deus está dizendo: não tem ninguém que me agrade, não tem ninguém que chame a atenção. Vai morrer com a fama, vai morrer com a valentia, vai morrer com toda a influência que tem, porque isso aí só serve para a terra. Deus não é atraído pela fama, Deus não é atraído pelo número de seguidores que você tem, Deus não é atraído pelo número de visualização que os seus stories têm. Deus ainda se atrai por uma juventude que resolveu viver na contramão do mundo, chamando a atenção daquele que está sentado sobre o alto e sublime trono. Olha para quem está do seu lado e diga: deixa ficar com a fama, diga: deixa ficar com a valentia. Você não precisa disso para chamar a atenção de Deus. Você precisa de vestes brancas e azeite na cabeça. Vou repetir: você precisa de vestes brancas e azeite na cabeça. Será que tem alguém que está entendendo esta palavra nesta noite? Olha para cá. O texto diz que o julgamento de Deus veio, e quando Deus diz: vou destruir os habitantes da terra, porque não tem ninguém que se poupou a reservar para mim, o texto diz que ele olhou e viu Noé. Viu quem? Viu quem? Aí o texto diz no verso 8: Noé, porém, achou diante de Deus. Você vai para o original, é muito mais profundo, porque no original não está dizendo Noé achou graça. No original está dizendo: a graça achou a Noé. Jesus ratifica essa ideia, pastor Adonias, quando Jesus diz: não foi vós que me escolheu, mas foi eu que escolhi e vos nomeei para que ides e dei fruto, e o vosso fruto permaneça. Olha para quem está do seu lado e diga: não foi você que aceitou a Jesus. Diga: foi Jesus quem te aceitou. Diga: foi Jesus quem te encontrou. Foi Jesus quem te buscou. Lembra quando a sociedade olhava para mim, para você? Lembra quando a família olhava para mim, para você e dizia: para ela não tem mais jeito, para ele não tem mais solução. Mas Jesus olhou para mim, para você e diz: a minha graça te basta, porque o meu poder
se aperfeiçoa é na tua fraqueza. Aí veio um bocado de gente, irmão Isaías, de lá para cá dizendo: mas na vida dele abunda o pecado, na vida dele abunda o vício. Aí a Bíblia diz: aonde abundou o pecado, superabundou a graça, a misericórdia. Deixa eu ver quem foi alcançado pela graça de Deus. Levanta a mão para o céu e não abaixa a mão. Levante as duas mãos para os céus. Segura na mão de quem está à sua esquerda, segura na mão de quem está à sua direita, levantando para o céu. Diga: a graça te achou. Diga: não tem mais acusação. Diga: não tem mais condenação. Diga: pode falar o que quiser. Diga: pode apontar o que quiser. Diga: os teus pecados Ele não se lembra mais, porque você já foi transformado. Você já foi transformada. Quem pode abrir a boca para adorar? Quem pode abrir a boca para adorar? Quem pode abrir a boca para adorar? A graça de Deus achou a vida de Noé. A graça de Deus achou a sua vida. A graça de Deus achou a sua vida. A primeira coisa que acontece conosco, quando a graça de Deus nos alcança, diga comigo: coragem, ousadia, começa a fazer parte da nossa vida. Porque antes de você ser crente, lembra que você tinha medo de tudo. Você tinha medo de gato preto. Você tinha medo de coruja sentado no toco da estaca. Você tinha medo de sexta-feira 13. Você tinha medo de encruzilhada. Você tinha medo de passar na rua que mora um macumbeiro, um feiticeiro. Você tinha medo de tudo. Mas quando você aceitou a Jesus, que o Espírito Santo fez morada em mim e em você, a ousadia do Espírito tomou conta da nossa vida. Agora a gente não tem medo de passar na rua do macumbeiro, mas a gente passa, levanta a mão e diga: Jesus liberta. Agora a gente não tem medo mais de sexta-feira 13. Agora a gente não tem medo mais de gato preto miando à noite, de coruja, não. A gente não tem medo de macumba, a gente não tem medo de feitiço, porque a gente já descobriu que a nossa casa está guardada debaixo do sangue do Cordeiro. E eu vou dizer, se é o já de entender, abre a boca e adora. Quem foi achado pela graça, 1000 caiu do lado, 10.000 caiu do outro, mas você e nem a sua casa vai ser atingido. Deixa eu ver quem recebe, deixa eu ver quem recebe. Coragem. Deus olha para ele e diz: a partir de agora vou entregar para você um projeto. O que a igreja faz para ti? Faz para quem? Faz para quem? Deus mandou ele fazer a arca para salvar o mundo? Porque às vezes a gente entende, faz a arca para salvar a humanidade, mas Deus olhou e disse: faz a arca para... Porque aqui não tem, é só para o lado de Campo Formoso. Os crentes carrinhos de mão. Ora por mim, pastor. Consagra por mim, pastor. Pastor, vai para o céu por mim, pastor. Só falta pedir isso. Nós estamos vivendo uma geração meio dengosa espiritual. Só porque olha para quem está do seu lado, diga: cuida da tua salvação. Diga: cuida da tua salvação. Diga que eu vou cuidando da minha. A salvação a gente pode ajudar intercedendo, mas a salvação é individual. A primeira epístola de Pedro, capítulo 3, verso 20, diz que a longanimidade de Deus durava enquanto Noé construía a arca. Na segunda epístola, capítulo 2, verso 4 a partir, ele é poupado, porque Deus não poupou nem os anjos que pecaram, antes lançaram no limbo do inferno. Deus não poupou o mundo antigo, antes resguardou Noé e a sua casa como pregoeiros da justiça. Na primeira epístola, ele é chamado de construtor. Na segunda, ele é chamado de
pregador. Porque durante 100 anos, quantos anos? Ele construía e pregava. Ele pregava e construía. Vamos lá, construção. Vamos lá, construção. Só quem comeu cuscuz diga construção. Pregação. Diga 100 anos. Pregação e construção. Andava junto um com o outro. Qual a diferença dos dois? Construção faz para ti retorno pessoal. A construção da arca é retorno para ele e para sua casa. Mas pregação, disse Paulo, a fé vem pelo e o ouvir. Noé está dizendo, eu construo, eu cuido da minha salvação, mas eu não consigo ir para o céu sozinho. Eu tenho que compartilhar daquilo que transbordou dentro da minha alma e dentro do meu coração. Tem os crentes muito egoístas, não tem aqui, quer o céu só para eles, quer a igreja só para eles, quer o grupo só para eles. Mas Jesus está dizendo, eu não morri só por você, eu vou salvar João Dourado, eu vou salvar a região, eu vou salvar a Bahia. Olha para quem está do teu lado e diga, se prepare, porque está vindo uma nova onda de salvação para esta igreja. Será que tem alguém que está recebendo esta palavra nesta noite? Levante a Bíblia para o céu, por favor. Levante a sua Bíblia para o céu. Olha para quem está do seu lado, diga construa, ganhe dinheiro, diga tenha empreendimentos, diga faça faculdade, diga alcance lugares altos, diga mas não se esqueça que tu não só é construtor. Diga quando Deus olha dos altos céus, Ele diz, olá meu pregador, olá minha pregadora, olá meu pregador, olá minha pregadora. Cadê os pregoeiros? Cadê os pregoeiros? Cadê os pregoeiros? Prega em tempo e fora de tempo. Prega em tempo e fora de tempo. Prega em tempo e fora de tempo. Mas pastor, já tem 10 anos que eu estou pregando e ninguém salva. Pastor, tem 50 anos. Diga comigo, eu não sou. Diga mais forte, eu não sou o Espírito Santo. Diga para o teu irmão, você não é o Espírito Santo. Você prega, mas quem convence do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo está dizendo para alguém, eu estou fazendo a obra, você não viu, você não está vendo, mas eu estou convencendo, eu estou criando circunstância, eu estou criando caminho para trazer os teus, para trazer a tua casa, para trazer a tua família. Aqueles que estão distanciados vão entrar pelas portas da arca desta igreja. Eu estou convencendo, continua pregando. Continua pregando. Quem convence sou eu. Com Isaías, só porque tem uma pergunta que não quer calar. Deus disse que ia fazer o que com a humanidade? Deus ia fazer o que? Pergunta para o seu irmão, para que pregar? Para um povo que Deus disse que vai matar. Para não ter desculpa. Em segundo lugar, porque tem uma coisa que a palavra faz. A palavra quebra decretos de mortes. A palavra reverte quadros. Você vai se colocar como eu, filho de uma prostituta, filho de um pai que não era referência em casa. Minha mãe saía comigo bêbada pelas ruas da cidade, com 6, 7 anos de idade. Quantas vezes tive que levar ela, às vezes, cobrindo os meus olhos, ela nua para dentro do banheiro, bêbada, que não sabia nem o caminho do banheiro. Se ela fosse lavar roupa, eu não comprasse os carotinhos de pinga para ela, apanhava, pastor. Esse furo no pescoço foi o guidão da bicicleta que entrou, que eu fui comprar pinga para ela. Uma vida miserável,
E as pessoas diziam: a casa da baixinha acabou, não tem pai. Eu ia para a escola, os colegas diziam: sua mãe estava bêbada na rua ontem de ontem. Uma humilhação terrível. Decreto, e alguém dizia: acabou, vai morrer. Aí apareceu um Noé, chamado Marivalda. Foi lá na casa da minha mãe e disse: baixinha, Jesus te ama e tem um projeto na sua vida. O decreto de morte caiu no dia que ela fez uma aliança com Jesus. A médica tinha dado 3 meses de vida, câncer no colo do útero. Ela disse: Senhor, se tu me curar, eu vou para os teus pés. Ela já tem mais de 10 anos que está viva. O filho dela não virou o que os outros falou que ia virar. Ela não ficou na condição que as pessoas falaram que ia ficar. Jesus entrou na casa que tinha morte, que tinha destruição, e fez do filho dela pregador da palavra, pregador do evangelho. Eu queria que você colocasse a mão no ombro da pessoa que está à sua esquerda e que está à sua direita. Diga: a palavra, ela tem poder para quebrar correntes e grilhões. Correntes e grilhões. Eu vou profetizar com os olhos abertos. Aquilo que ninguém fez, a palavra vai fazer na tua casa, a palavra vai fazer na tua família. Será que tem alguém que pode abrir a boca para glorificar, para glorificar a Deus aqui esta noite? Você e a sua casa, você e a sua família pertencem à salvação de Deus. Ele termina a construção, termina a pregação, e o texto diz no capítulo 7, verso 1: entra tu e toda a tua casa, porque te hei visto justo perante mim nessa geração. O capítulo de número 7, verso 9, e o verso de número 15, diz que Deus vai enviar de 2 em 2, macho e fêmea. Diga comigo: para Noé. Vocês estão aí? Diga: para Noé, dentro da arca. Porque, pastor Adonias, Deus não dá o direito dele escolher quais animais entram. Porque quando o assunto é salvação, Deus não dá direito ao homem escolher quem entra naquelas portas para o lado de dentro. Porque se fosse para escolher, só estava aqui os de famílias nobres. Talvez eu não estava pregando, talvez você não estava sentado aí, talvez o pastor Adonias não estava aqui, talvez nós não estávamos aqui, mas olha para quem está do seu lado, diga: quem me colocou aqui dentro foi Deus. Diga para quem está à sua esquerda e à sua direita, diga: quem me colocou aqui dentro foi Deus. Diga de novo: quem me colocou aqui dentro foi Deus. E diga para ele, olhando nos olhos: daqui não saio, e daqui ninguém me tira. Diga: para o mundo eu não volto mais, para trás eu não volto mais. Quem me colocou aqui dentro fechou a porta pelo lado de fora. Deixa eu ver quem está entendendo. Deixa eu ver quem. Entra Noé, e depois o texto diz: entra os animais, e Noé tem que aprender a viver com eles. E quando eles entram, Deus diz, o texto diz: e fechou Deus a porta pelo lado de fora. Colocou a chave no bolso e diz: Noé, só sai quando eu quero. Porque tem coisas que eu vou falar aqui, e não se esqueça, tem crente que vai chegar no céu com porta fechada. Porque se Deus abrir a porta demais para ele, se Deus abrir demais a prosperidade para ele, ele vai embora e não pisa nunca mais numa igreja, esquece escola bíblica dominical, e diz: agora eu vou é pescar, eu vou é passear, eu já trabalhei a semana inteira, eu vou é descansar. Aí Deus, sabendo, diz: ah, cidadão, eu já sei que você quer isso, então eu fecho a porta. Perde o emprego, perde a amizade, gente se muda, mas eu não perco você de dentro da arca. Eu não perco você de dentro da arca. Eu não perco você de dentro da arca.
Pegue na mão de quem está do teu lado e diga: se prepare, porque 2026 não vai ser do jeito que você pensa. Diga: se for preciso, diga, se for preciso, Deus vai permitir que amigos vá embora, que contatos desapareça, que vizinho se mude, que porta se feche, mas se está comprometendo a tua transformação, a tua conversão, Deus vai dizer: vou fechar, vou tirar, mas eu não te perco, eu não te perco, eu não te perco, eu não te perco. Diga comigo: porta fechada. Depois de 40 dias, o texto diz, 40 dias, as fontes se romperam e as janelas do céu se abriram. Quando cai a água, o texto diz que a arca começou a se levantar sobre as águas. E quanto mais crescia as águas, a arca se levantava sobre a face da terra. Olha para cá, imagine você, embora esteja pregando no congresso de jovens, mas tem alguém que está com a sogra aqui na igreja? Levante a mão para o céu. Levante a mão. Está aqui o Isaías, tem outro ali. Imagine Noé, a esposa, 3 filhos e 3 noras, trancado num caixote de madeira, 150 dias, sogra e nora, sem ter um lugar para ir. Isaías diz que a sogra dele é uma grande bênção. A minha ficou na pandemia 40 dias. No 40 dias eu digo: Jesus, leve a sua serva de volta para a casa dela. É normal ter problema, pastor Adonias, sim ou não? Numa casa, sim ou não? Mas para onde sair? Se a porta está, lembra que lá em cima tinha uma janela. Janela não se abre por fora, janela se abre por dentro. Noé vê as mulheres brigando com a sua esposa, a esposa brigando com os filhos. Noé diz: não dá para viver aqui dentro mais, eu vou sair hoje. Penso eu que ele vai subindo rumo à janela. Quando chega lá em cima, ele abre a janela e olha para fora. E o que é que ele vê, pastor? O que ele vê faz ele fechar a janela de volta, porque ele vê corpos submersos, de homens, de mulheres, de adultos e de crianças, de animais em estado de putrefação, um cheiro horrível, umas trevas reinando sobre aquele ambiente. Sai lá de cima, desce para baixo, pega na mão da esposa, dos filhos e das noras, e penso eu que ele faz a oração mais linda da sua vida. Qual é, pastor? Senhor, aqui dentro está difícil, mas lá fora está pior. Lá fora tem morte, aqui dentro ainda tem vida. Lá fora tem trevas, aqui dentro ainda tem a luz do teu Santo Espírito. Lá fora o mundo jaz do maligno, aqui dentro ainda tem esperança para uma igreja que está sendo preservada por Deus para um propósito espiritual. Pega na mão de quem está do seu lado e diga: meu irmão, diga: minha irmã, aconteça o que acontecer, diga: haja o que houver, diga: não saia de dentro da arca, aqui dentro tem vida. Diga para ele: aqui dentro tem vida, aqui dentro tem vida, aqui dentro tem vida, aqui dentro tem vida, aqui dentro tem vida. Eu vou repetir até você adorar: aqui dentro tem vida, aqui dentro tem vida, aqui dentro tem vida, aqui dentro tem vida, aqui dentro tem vida. Lá fora tem morte, aqui dentro tem vida. Enquanto você estiver aqui dentro, o diabo não tem poder de te tocar, o diabo não tem poder de te atingir, porque aqui dentro você tem vida, 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 você tem vida em Deus. Pastor, pode ficar de pé, igreja? Pode ficar de pé? Fica de pé nesta noite. Tem
Tem alguém que está na arca aí? Tem alguém que está na arca aí? Diga para o seu irmão, eu não vou sair. Diga, acostuma comigo, porque eu vou ficar aqui todos os dias da sua vida. Diga, eu não saio. É daqui para os céus. Eu não sei se tem como, mas se puder, feche o corredor da igreja, pegue na mão do outro, por favor. Tem gente que está aqui. Talvez você disse, é meu último congresso. É minha última participação. Eu vou sair dessa arca. Só porque o céu está dizendo, você não sai. Você não sai. Porque eu fechei a porta para você permanecer. Você não sai. Tem gente que está aqui que o diabo diz, é 3 meses. Já tem mais de ano que você está aqui dentro. E o diabo está dizendo, eu vou tirar. E Deus está dizendo, não vai. Está guardado nas minhas mãos. O capítulo de número 7, o verso 17 e o verso 18. O texto diz que as águas batiam e a arca se levantava sobre as águas. Aí o texto diz no Salmo 29. O Senhor está assentado sobre o dilúvio, as águas. Diga comigo, o Senhor está assentado sobre o dilúvio. Já viu criança brincar de barquinho? Sentado e conduzindo o barquinho para lá e para cá. Para lá e para cá. O diabo, quando vê as águas bater, diz, eu vou destruir essa casa agora. Diante das tempestades. Deus assentado sobre as águas do dilúvio, dando um sorriso e dizendo, ah, Satanás, você não sabe qual é a mão que está segurando esta casa. Você não sabe qual é as mãos que está segurando esta família. Você não sabe qual é a mão que está segurando esta moça, este moço. Aperte a mão desse irmão e diga, não vai afundar. Diga, não vai naufragar. Diga, a embarcação não vai perecer. Porque Deus está no controle das águas da sua vida. E eu queria que você fechasse os teus olhos agora. E se você sentir de orar por esta moça, por este rapaz, um pelo outro, deixa o Espírito de Deus te usar nesta noite. Porque há um renovo de Deus sobre esta igreja nesta noite. Feche os olhos agora e começa a orar. Começa a orar, porque enquanto você está orando, o Espírito de Deus vai renovando forças. Começa a orar agora. Começa a orar agora. Diga para Deus, Senhor, dá força para minha irmã. Diga para Deus, dá força para o meu irmão. Diga para Deus que já terminou. Que era o seu fim, ora por ele aí. Mas não terminou. Se enganou. Quem pensou que a história afundou. Se equivocou. Fecha Fecha os olhos e ora por esta pessoa. Eu vou mostrar para quem isso achou que terminou. Eu estou vendo um jovem orando ali no meio da multidão. O projeto falhou. Isso. Eu vou chegar depois. Peça para Deus renovar as forças dele. Peça para Deus renovar as forças dela. Não pense que morreu, que a história acabou e que você perdeu. Eu vou entrar no ambiente para operar com os olhos da fé para se enxergar. Que ainda tem vida aí. E mesmo que o cenário diga que é o fim, receba vida. As evidências gritam, receba vida diante das tempestades. Mas Deus está dizendo, ainda receba vida diante dos vendavais. Ainda tem vida. Receba vida diante da turbulência. Que Deus da tua embarcação. Receba vida. Afirmo pra você. Receba vida. Tem vida aí, vai voltar a
viver. Recebe vida aí. Receba vida. Receba vida. Receba vida. Receba vida, moça. Receba vida, rapaz. Receba vida. Choremene canderebi candorebas. Achou que terminou. Choquemenera candelera e monocóvia. Que o projeto falhou. Eu vou chegar depois. Só pra impressionar. Eu tô montando um contexto porque eu quero impactar. Mas já lhe aviso logo. Não pense que morreu, que a história acabou e que você perdeu. Olha aí Deus entrando aonde você não pode ir. Pelos olhos da fé, passe a enxergar. Recebe vida aí. Jesus já está dando vida. Jesus já está dando vida. Jesus já está dando vida. Receba vida. Receba vida, o Jade. Receba vida. Ainda tem vida aí. E o tempo não limita o que Deus vai fazer. Eu lhe garanto e afirmo pra você. Ainda tem vida aí, vai voltar a viver. Recebe vida aí. Levante a mão, recebe vida. Levante a mão para receber vida. Vida pra pregar. Levante a mão para receber vida, mocidade. Receba vida. Receba vida. Receba vida. Ainda tem vida, não acabou. Ainda tem jeito, não terminou. Então deixa pensar que vai ficar como está. Jesus está chegando para ressuscitar e vai mostrar. Ainda tem solução. Descansa, mulher, acalma este coração. Eu vou chegar, eu vou trabalhar. Alamandoreca. Quem tem glória, libere o grito de glória. Quem tem aleluia, libere o grito de aleluia. Se tem línguas estranhas, destrava agora. Receba o renovo, receba o batismo. Receba o renovo, receba o batismo. Receba a vida de Deus. Receba a vida de Deus. Recebe vida aí. Levanta a mão. Recebe vida aí. Ainda de pé. Eu não posso passar o microfone sem conhecer a primeira pessoa que quer voltar para dentro da arca nessa noite. O primeiro já está aqui. Cadê a segunda pessoa que quer voltar para dentro da arca nesta noite? A igreja pode dar um brado de glória por uma vida que está se rendendo aos pés de Cristo nesta noite. Cadê a segunda vida preciosa? O ousado amor de Deus quer te alcançar nesta noite. Venha. Venha. Se você está do lado de alguém que ainda não é evangélico, convide ele agora. Comerei. Cadê a segunda? Venha. Está vindo aí. Escute. Assim diz o Senhor. Eu quero tanto. Venha. Enxugar teu Se você está do lado de alguém, faça o convite. 30 segundos e eu devolvo o microfone. Venha. Eu te amo tanto, tanto, tanto. Venha para Cristo. Filho, vem ser meu. Filho, Eu quero ser teu Deus. 20 segundos e eu devolvo o microfone. Se você está do lado de alguém que ainda não é evangélico, quem sabe está afastado dos caminhos do Senhor, é seu momento agora. Venha para dentro da arca. Tem alguém? A segunda pessoa para Cristo. 10 segundos. E Jesus está ali chamando com os braços abertos. Cadê a segunda vida preciosa para Jesus? Venha.
Pastor, estou com vergonha, estou com medo. Deixa tudo isso aí. Levante a sua mão onde você está. Eu quero aceitar a Jesus como Salvador. 5 segundos. Tem alguém para Cristo? Jesus te ama e tem um projeto na sua vida. 3 segundos. Tem alguém para Cristo? Aonde está você? Se não tem, que o Espírito de Deus te conceda mais uma oportunidade. Pastor Adonias, faça a oportunidade. O senhor está orando por este moço que está reconciliando com Cristo. Aleluia.